Romanos capítulo 6, versículo do 1 ao 11, a cruz. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Só porque a graça é maior que o pecado, isso não significa que o cristão tem liberdade para pecar. Não devemos viver na libertinagem. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele, mortos contra a natureza pecaminosa? Isso retrata o que o cristão é agora. E a resposta à pergunta de Paulo, fora com esse pensamento que isso aconteça. Não devemos ficar fazendo aquilo que fazemos. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus? E esse batismo não é o batismo das águas. O batismo das águas, ele não liberta, não transforma ninguém. Ele apenas simboliza que você aceitou a Cristo, mas o batismo da morte de Cristo, esse sim liberta, transforma e purifica, porque a sua fé está estrita na obra da cruz por nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos batizados na sua morte. Quando Cristo morreu na cruz, na mente de Deus, nós morremos com Ele. Em outras palavras, ele se tornou nosso substituto, e nossa identificação com ele em sua morte nos dá todos os benefícios pelos quais ele morreu. A ideia é que ele fez tudo isso por nós, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte. Não só morremos com ele, mas também fomos sepultados com ele, o que significa que todo pecado e transgressão do passado foram sepultados. Quando eles o puseram no túmulo, colocaram também naquele túmulo todos os nossos pecados, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Morremos com ele, fomos sepultados com ele, e a sua ressurreição é nossa ressurreição para uma novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, com Cristo, na semelhança de sua morte, Paulo revela a cruz como um instrumento pelo qual vêm todas as bênçãos em consequência. A cruz sempre deve ser o centro da nossa fé, o que dá a liberdade de ação ao Espírito para que opere na nossa vida. Também o seremos na da sua ressurreição. Podemos ser a semelhança da sua ressurreição, quer dizer, viver essa vida de ressurreição, só quando entendermos a semelhança de sua morte, que se refere à cruz como meio pelo qual tudo isso é feito. Sabendo isto, o que nosso velho homem foi crucificado com ele, Sabendo que o velho homem foi crucificado com ele, tudo o que fomos antes da conversão, para que o corpo do pecado seja desfeito, o poder do pecado quebrado, para que não sirvamos mais ao pecado. Na conversão, a culpa pelo pecado é eliminada, porque a natureza pecaminosa já não mais governa nosso coração e vida. Assim deve de ser, porque se ainda temos o desejo para pecar, para fazer o mal, algo está errado. Não estamos crendo e nem tendo fé na obra da cruz, porque aquele que está morto, ele foi nosso substituto, e na mente de Deus morremos com ele com base na fé que crê. Está justificado do pecado. Então, porque aquele que está morto está justificado do pecado, libertado da escravidão à natureza pecaminosa. E se morremos com Cristo, foi mais uma vez diz respeito à cruz, e nós sendo batizados em sua morte, cremos que também com ele vivemos. Ter a vida da ressurreição é a vida mais abundante, João 10:10, sabendo que Cristo tendo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Significa que sua obra foi concluída e não requer mais, como era na antiga aliança, que tinha que estar sempre oferecendo um animal pelos pecados. A morte não mais terá domínio sobre ele, porque todo pecado foi expiado. Aqui Cristo é nosso substituto. Se a morte não tem mais domínio sobre ele, também não tem domínio sobre nós. Isso significa que o poder da natureza pecaminosa está aniquilado. Pois quanto a ter morrido para o pecado, a natureza pecaminosa, de uma vez morreu. De fato quer dizer, ele morreu para a natureza pecaminosa, de uma vez por toda. Mas quanto a viver, a ressurreição, vive para Deus. Refere-se ao fato de que toda a vida vem de Deus e que recebemos essa vida em virtude da cruz e da nossa fé nessa obra concluída. Assim também,
assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Embora a natureza pecaminosa não esteja morta, estamos mortos para a natureza pecaminosa em virtude da cruz e da nossa fé nesse sacrifício. Mas isso apenas se nossa fé estiver na cruz, mas vivo para Deus, vivendo a vida da ressurreição em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Ele fez na cruz, que é o meio dessa vida de ressurreição. Vamos dar continuidade aqui. Agora vamos ler aqui do versículo 12 em diante. Deus abençoe a todos, um forte abraço.